O historiador santo-augustense. Nascido em 29 de julho de 1940 no distrito de Pedro Paiva, em Santo Augusto, Odilon Gomes de Oliveira cresceu rodeado de histórias no interior gaúcho. Desde a infância era conhecido por ouvir atentamente as conversas dos mais velhos, recolhendo cada memória, lenda e fato do cotidiano rural. Uma paixão que depois guiaria seu trabalho como pesquisador e historiador. Formou-se professor normal rural na Escola Normal Rural Assis Brasil, em Ijuí, onde estudou entre 1954 e 1958. Assim que terminou os estudos, iniciou sua carreira como professor em escolas rurais na região, tornando-se uma referência na comunidade em que atuava. Odilon dedicou sua vida a registrar a história da região noroeste do Rio Grande do Sul. Documentou acontecimentos importantes, organizou relatos orais e reviveu tradições gaúchas através de pesquisas e da literatura regionalista. Entre seus principais livros destacam-se Santo Augusto, 1815-20 até 1940. Obra que resgata a formação e desenvolvimento do município, fonte indispensável para quem deseja compreender as raízes da cidade. Santo Augusto 50 anos. Uma celebração do cinquentenário do município com relatos, fotografias e depoimentos que eternizam a trajetória da cidade. O Coronel Bicaco. Mergulho na história política e nos personagens influentes do Oeste Gaúcho. Ao longo da vida, Odilon recebeu distinções importantes como a Comenda Italvino Speroto da Câmara Municipal e em 2023 tornou-se membro honorário da Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul, uma homenagem à sua trajetória intelectual e dedicação à pesquisa histórica. Faleceu em 8 de outubro de 2024, aos 84 anos, deixando um legado inestimável. Suas obras continuam a inspirar educadores, pesquisadores e todos os que valorizam a história e a cultura da região. Odilon Gomes de Oliveira permanece vivo na memória dos moradores como símbolo de paixão pelo conhecimento e respeito às origens de Santo Augusto. Como é que o senhor começou a sua carreira de professor? Eu fiz um curso de professor primário rural. Então era uma escola, mais de uma, né? Eu, no caso, fiz em Ijuí, na Assis Brasil, em que preparava professores específicos para o ensino do meio rural. O que eu posso estar errado, mas quando nivelaram, cometeram um erro. Esses professores eram mais preparados para o meio em que iam atuar. Por exemplo, os professores primários, na época, incluía todas as categorias, mas aí havia a subdivisão. Professor primário rural, que era para as escolas do interior. E aí, ele tinha uma formação específica para coisas que só existiam nesse meio rural, interior. Diferente do professor que ia para cidades, para os antigos grupos escolares, não é? Já no conteúdo de formação, tinha coisas específicas para o meio onde ele ia atuar. Claro que hoje nivelou, porque independente do cara estar no interior ou na cidade, os meios de comunicação são outros e a coisa nivelou. Então, isso não tem mais significado. Mas na época tinha, e muito. Eu fui vereador e eu atuei 4 anos. Fui também presidente da Câmara. E liderei também a bancada do partido na Câmara algumas vezes, né? Que a liderança normalmente
trocava praticamente a cada ano, né, a liderança dentro da bancada, né? E eu fui líder da bancada também. Eu sei, acho que por um ano, porque a gente dividia entre os componentes da Câmara para que todos pudessem atuar, né? Um fato que foi muito marcante, o desmembramento, por exemplo, de São Valério, que aconteceu nesse período. E só que a gente não vê com os olhos de hoje. Por exemplo, São Valério trabalhou muito tempo a sua independência de Santo Augusto, porque ele se sentia um tanto quanto distante de Santo Augusto. E aí era fácil de agregar e transformar um distrito num município. Eu fui secretário de obras 6 anos. Inclusive, aquela construção onde hoje funciona a Secretaria de Obras, os prédios foi tudo no meu tempo. Nós não tínhamos... tinha uma sala para o secretário, na época chamando de diretor. Isso também foi durante a administração do Nico que trocaram até para uniformizar dentro do Estado. No Estado era secretário, no município era diretor. Isso foi mudado. Ele é um secretário estadual ou municipal, mas é secretário, porque a função é a mesma. Isso foi retificado na época. É um aprender a caminhar, né? Nós fomos tirando as arestas e procurando uniformizar as administrações, inclusive nos cargos, não é? E aí nos municípios tudo era diretor, no estado tudo era secretário. Nesse período houve essa transformação. Todos são secretários, só que alguns são secretários estaduais e outros municipais. Eu fui secretário da 20ª Região, não me lembro mais quanto tempo. Eu ajudei a fundar a 20ª Região, sou fundador. Nós pertencíamos à 3ª Região, que era Santo Anjo, e fizemos um movimento e desmembramos da 3ª Região e passamos a formar a 20ª Região. E eu fiz parte desse movimento. Primeiro porque o nosso atrelamento à 3ª Região, que era Santo Anjo, abrangia tudo isso aqui e muito mais. E isso tornava um tanto quanto vazia a representatividade. E aí muitos lugares formaram novas regiões para tornar a coisa mais realista e mais próxima, né? Veja, por exemplo, reunia a 3ª Região, a que nós pertencíamos, aí vinha São Antônio, vinha Santa Rosa, tudo isso aí, numa 3ª Região. Hoje são N regiões, mas administrativamente elas estão mais enxutas. E aí se conseguiu definir mais as características regionais sem sair do grupo que é MTG. Então, nós conseguimos, com essas transformações das regiões, nós éramos da 3ª Região. Ficamos como 20ª. Isso só em relação a nós, subiram 17 posições, né? Mas tornaram as ligações mais próximas dentro do MTG. Eu comecei dentro do CTG Pompilho Silva, organizando a estrutura do CTG de acordo com o MTG, né, para ficar alinhado,
porque eles juntaram todos os CTGs no MTG, mas até você fazer as ligações práticas de funcionamento, respeitando aquele ponto central, que era o movimento tradicionalista, e as ramificações nos CTGs, isso aí teve muito trabalho para poder ser absorvido. Por exemplo, nós pertencíamos à terceira região. A terceira região, a sede era Santo Ângelo. Era tudo muito distante. E os congressos daí eram dominados por o grupo mais próximo do poder. E os outros só eram vistos para apoiá-los. E com esse aumento do número de regiões, e esse enxugamento do grupo, caracterizou mais as localidades e ganhou mais representatividade. Nós estávamos indo para congressos, até então, só com carta marcada. E aí, o que faziam esses, os verdadeiros donos do movimento? Eles chegavam lá e ditavam. E eles dirigiam tudo, não dividiam com ninguém. E aí nós fomos se enfrentando e passamos a ter voz. Mas isso não foi de graça. Isso aí houve muito. E eu acho que isso nos fortaleceu, porque a nossa região que saiu da terceira, saiu com um movimento levantado na própria região e autêntico, diante da nossa realidade. Nós conquistamos um espaço, saindo da terceira região, sem tomar o dela, mas caracterizando o nosso. E foi melhor para eles como para nós. Seu Odilon não pesquisava só datas, contava o que tocava a alma, preservando a alma da comunidade.